2024 pode se tornar o ano mais quente da história e superar a meta do Acordo de Paris. A temperatura média global vai ficar 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, apontam aí os dados do Serviço de Mudança Climática do Observatório Europeu Copérnicos. A gente já pode dizer que outubro, né? Isso sim, foi o segundo mais quente da história, com temperatura 1,64 graus acima dos níveis pré-industriais. Esse marco nos registros de temperatura global, ele deve servir como um incentivo, um aperto, né, para aumentar ainda mais a ambição das propostas para a próxima COP29, que vai acontecer no Azerbaijão. Olha quem está aqui comigo para falar desse assunto, Arthur Miller. Arthur, a gente falou disso hoje no podcast mais cedo, né? Firmar compromissos, né, é muito interessante e tal, mas agora fazer com que eles se realizem, né? Esses compromissos realmente fiquem pautáveis, assim, palpáveis, dá para dizer que a gente consiga ver, é uma outra história, né? Porque a gente vem de COP após COP, colocando aí metas que são audaciosas, mas a gente tem a dificuldade de alcançar essas metas. O tempo vai chegando 2030, vai chegando 2050, e a gente não está conseguindo fazer essa reversão aí. O que precisa ser feito, Arthur, na sua opinião? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Bem, precisa ser feito é botar em prática aquilo que já foi proposto, né? Não adianta ficar só no campo das ideias e da falação e ter mais atitudes, né? Em relação principalmente aos combustíveis fósseis, porque o agro aqui no Brasil está fazendo o seu papel, Priscila. Então a gente tem essa questão principalmente relacionada à queima de carvão mineral e o uso do combustível fóssil, que ainda, né, claro, a gente tem uma dependência econômica muito grande, mas o cerne da questão é sim a queima de combustíveis fósseis. Quando a gente olha aqui, né, no nosso gráfico do relatório do Europeu e o Copérnicos, a gente tem aqui, ó, a linha da época pré-industrial. Então, quando a gente olha aqui, ó, são as décadas, né, pelo menos os últimos 60 anos, e a gente tem, ó, desde o ano passado a gente vem trazendo esse gráfico, então a linha laranja foi o ano passado, mês a mês, começando aqui em janeiro, com temperaturas que já ficavam aí muitas vezes acima já do registrado, principalmente, né, a partir de maio. A linha vermelha é desse ano, né, que já começou acima, teve um leve recuo entre julho e agosto e está subindo novamente, batendo aqui, ó, quase igual a outubro do ano passado. Então, quando a gente olha já a média dessa curva, a gente já tem aí basicamente quase que só falta fechar o mês de novembro para considerar que foi aí o ano mais quente já registrado. Isso porque, vou pedir para colocar o próximo mapa, para a gente entender, porque muito se falou ano passado que era culpa do El Niño, que não tinha nada a ver, né? Toda aquela desculpa esfarrapada que a gente tem que ouvir todo ano. E olha só, aqui está o porquê do que está acontecendo tudo no globo. A gente tem os oceanos todos aquecidos, então a gente tem, ó, Atlântico Norte, olha como a costa sudeste e sul ainda aqui está com muitas águas aquecidas, o Oceano Índico. E olha só, o único local com uma mancha mais negativa, ou seja, águas mais resfriadas, é justamente aqui, ó, no Pacífico Equatorial, dessa laninha que está tentando vir nos trancos e barrancos. Claro, a laninha ela exerce influência na América do Sul, mas quando a gente olha para o globo inteiro, a laninha digamos assim, né, é fichinha perto do que está acontecendo. Todo esse vapor de água, ele desregula, gente. É o ciclo hidrológico do globo. Como consequência, a gente viu aí 2 furacões de categoria 5 em menos de uma semana na Flórida. Recentemente tivemos o problema na Espanha. E, infelizmente, enquanto a gente tiver essa situação de oceanos aquecidos, os extremos vão continuar. E muito do que provavelmente essas águas também estão aquecidas justamente pelo aquecimento que a gente tem no globo. E quando se fala principalmente em COP, a gente pega todo, né, a história desde a criação do IPCC e tudo mais, diversos planos já foram colocados na mesa, só que poucos foram colocados em prática. Quando a gente olha, a gente vai abordar melhor a situação daqui a pouco na live, né, que vai ser coladinha com o Mercado e Companhia, a gente vê que o acréscimo, ou seja, a emissão de gás carbônico de efeito antrópico, ou seja, o que a gente emite, só aumentou. Nem desde que começou a campanha para ter uma conscientização, nunca diminuiu, só aumentou. E o que a gente pode esperar? Que continue aumentando, porque, infelizmente, a parte econômica fala mais alto. E aí acontece que nem aconteceu na Espanha, né? Há relatos que o rei da Espanha andou indo lá nas áreas atingidas e quase foi linchado, Priscila. Então, porque o pessoal ficou indignado. Então, o que a gente pode ver daqui para frente é isso. É mais extremos, o povo vai ficar revoltado. E aí, né, aqueles que deveriam tomar as decisões para a gente ter uma condição melhor, que arquem com as consequências, né?
Tem pauta, então você fica coladinho na live aqui do Canal Rural, porque o Arthur vai falar mais sobre esse assunto. Nós vamos trazer muitos detalhes das matérias da Michele Jardim, que inclusive vai para a COP29 no Azerbaijão esse ano, tá? Com a nossa equipe para trazer as informações de lá. Agora, voltando para o nosso satélite, como é que anda, né, esse caminhar da umidade pelos estados produtores? Porque tem muita gente reclamando desse tempo cinzento aqui em São Paulo, mas eu quero relembrar a quem está reclamando isso, quando a gente chegou lá no início da primavera, aquele tempo seco no Brasil Central, que ninguém conseguia respirar. Então, vamos agradecer a chuva, né, Arthur? Pelo menos momentaneamente, temos um novembro mais otimista na América do Sul, principalmente no Brasil. Então temos aqui as nuvens ainda espalhadas, claro, pode vir na forma de temporais, muitos raios ainda, com possibilidade de rajadas de vento intensas em todo o centro-sul do país. É uma chuva que chega no sul da Bahia, avança pelo Tocantins e já começa a avançar também para o sul do Pará. Hoje as máximas aí ficam na casa de 31, 33 graus, mais calor somente lá no Piauí, Maranhão, passando ainda de 36, 37. E quando a gente olha para o risco de tempestade hoje, então o sul ainda sob alerta de queda de granizo, rajadas de vento que podem passar de 70 km por hora, e isso também vale para o oeste de Mato Grosso do Sul. A partir de amanhã, com o avanço dessa frente fria, a tendência é que esses temporais se concentrem em Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e interior de São Paulo. De Mato Grosso para cima, o risco daí não é para granizo, é para rajadas de vento aí na casa de 40, 60 km por hora, com nuvens com muitos raios. Quando a gente olha para o acumulado de chuva em 5 dias, a chuva ainda se concentra no norte de São Paulo, aos poucos vai, conforme a frente fria avança no sul, vai aliviando a chuva na região, favorecendo novamente os trabalhos em campo. E é chuva que começa a chegar, principalmente no norte de Minas Gerais e também lá na Bahia. Inclusive, quando a gente olha, norte de Minas, norte do Espírito Santo, com volumes aí na casa de 50 a 80 milímetros, que ajuda principalmente na reposição de umidade do solo. E quando a gente olha de 13 a 17, tempo firme ainda no sul, então vai favorecer a colheita do trigo, o avanço da semeadura do arroz. E olha só, boa notícia, principalmente para quem está precisando mais de chuva nesse momento, Priscila, porque lá ainda a chuva não chegou de fato. Olha só, chuva que chega no norte do Maranhão, centro-norte do Piauí, até em áreas do interior de Pernambuco e no norte da Bahia. Apesar de não ser uma chuva tão volumosa, mas já é uma chuva que pelo menos aí alivia o calorão, aumenta a umidade relativa do ar e, com certeza, dá um pouco mais de esperança para o produtor. E aquela chuva que ela cai é uma chuva agrícola, né? Ela cai lá 10, 15, 20 milímetros diários, que isso que é uma chuva importante, né? Também a gente não quer que chova e caia 200 milímetros e tenha uma tragédia. Com certeza é uma chuva que está sendo bem distribuída.